Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema profundo. Como as experiências que vivemos lá na infância podem deixar marcas, sabe? Marcas que acabam moldando quem a gente se torna. É quase como uma viagem ao coração da nossa própria programação interna. E a grande questão que fica é essa: até que ponto essa programação da infância nos define? Será que o que aconteceu quando éramos crianças dita, sem chance de mudança, o rumo de toda a nossa vida? Vamos investigar isso. Para a gente conseguir entender bem esse conceito, que às vezes é bem abstrato, vamos seguir a história real de uma pessoa, o Anderson Alves. A gente vai ver como as feridas da infância dele foram, pouco a pouco, construindo a base da vida adulta que ele teve. Mas, olha, essa não é uma história sobre um destino que já está traçado e ponto final. Muito pelo contrário. É sobre a descoberta de que essa programação pode sim ser alterada, de que a nossa história pode ser reescrita. A jornada já começa com essa confissão, que é muito forte, do próprio autor. Pensa só, 41 anos vivendo com um sentimento constante de infelicidade. Isso já dá uma dimensão da profundidade da luta que a gente vai explorar aqui. Para a gente entender a raiz dessa infelicidade, vamos começar com o primeiro conceito-chave. Essa ideia de que a gente é programado durante a infância. O autor usa uma analogia que é simplesmente brilhante. A nossa mente funciona como um termóstato. Na infância, ele é programado para uma certa temperatura de felicidade ou de sucesso. Se a vida melhora e a temperatura sobe, um sistema interno, totalmente inconsciente, nos sabota para a gente voltar para a temperatura original. É um ciclo que nos mantém presos. Então tá, mas como é que esse tal de termóstato é ajustado? A programação vem de eventos específicos, de feridas que acabaram definindo a percepção de mundo daquela criança. O primeiro evento, lá pelos 5 anos de idade, parece uma coisa pequena, mas o impacto foi gigante. O pai dele prometeu um carrinho de brinquedo que ele queria muito, o tal Aquamóvel, de presente no dia da criança. Só que o presente nunca chegou. E aqui está o X da questão. A mente de uma criança não racionaliza, ela sente. Aquela promessa quebrada instalou uma crença muito profunda. Se a pessoa que mais deveria me amar me falha, então eu não sou digno de receber as coisas boas do mundo. O sentimento de não merecimento nasceu bem ali. A segunda grande ferida veio na escola. Na primeira classe, a professora dele o agredia, tanto física quanto verbalmente, e isso acontecia sempre. Olha só o estrago. Essa experiência super traumática fez com que o cérebro dele associasse aprender com dor e humilhação. E o resultado? Uma crença de que ele era incapaz e uma aversão aos estudos que o perseguiu por décadas, limitando completamente o seu desenvolvimento. E a terceira ferida marcante aconteceu na adolescência, quando ele trabalhava para o tio. Foi uma fase de abuso verbal e emocional sem parar. A repetição constante dessas palavras foi cimentando a crença de que ele era inútil, impotente. Isso não era só um xingamento, sabe? Eram sentenças que definiram a imagem que ele tinha de si mesmo por muitos e muitos anos. Ok, então, com todas essas feridas abertas, como é que a nossa mente se defende? Ela cria uma coisa que o autor chama de monstro emocional. O ponto crucial aqui é que esse monstro não nasce porque a pessoa é má. Ele nasce da necessidade de proteção. É uma tentativa desesperada da nossa psique de não sentir aquela dor de infância de novo. Então ela cria uma casca, uma armadura agressiva para manter todo mundo longe. E aqui a gente vê na prática como esse monstro age no dia a dia. Impaciência, querer estar sempre certo, afastar quem a gente ama, se autossabotar. Tudo isso são estratégias de defesa. E o mais irônico é que, embora tenham sido criadas para proteger, elas acabam mantendo o ciclo de infelicidade, confirmando aquelas crenças ruins da infância. Mas como a gente falou lá no comecinho, essa programação não é permanente. Existe um jeito de lidar com esse monstro. Vamos ver agora o ponto de virada na história, o momento em que a consciência começou a aparecer. O que é muito interessante aqui é ver que a mudança não foi uma coisa que aconteceu de repente, num estalar de dedos. Foi um processo, gradual. Cada um desses marcos, a música, a comunidade, o incentivo para voltar a estudar, foi abrindo uma pequena rachadura naquela programação antiga. E o passo final foi o autoconhecimento, que deu as ferramentas para ele finalmente entender por que se sentia daquele jeito. E isso tudo nos leva para a parte mais poderosa da história, a de tomar uma atitude consciente para mudar o rumo da própria vida. O autor resume essa jornada de um jeito bem visual, com duas escadas. A do fracasso é o caminho do monstro, sabe? Alimentado pela arrogância, pela mentira, tudo para se proteger.
Já do sucesso, pelo contrário, começa com a consciência, reconhecer a programação, assumir a responsabilidade por ela e, a partir daí, criar uma nova visão para o futuro. E essa é a mensagem central. A consciência é o primeiro passo para a liberdade. Entender de onde vêm os nossos padrões de comportamento nos dá o poder de escolher se queremos mantê-los ou se vamos rejeitá-los. A mensagem final é de pura esperança. Assim como funcionou para ele, pode funcionar para qualquer pessoa. O que precisa? Uma decisão. A decisão de olhar para as próprias feridas, não para ficar preso nelas, mas para, finalmente, conseguir curá-las. E assim, essa análise toda termina com uma reflexão. Todo mundo carrega histórias da infância. A questão não é se essas histórias existem, mas sim que poder elas têm sobre nós hoje. Que narrativa interna, talvez, já esteja pronta para ser transformada. Fica aí a reflexão.